Se segura na cadeira aí, que é uma bomba atrás da outra nessa segunda-feira, pessoal. E a gente já começa o vídeo falando que o Lula, ele faz um desabafo e ele diz que não teve direito à defesa quando foi preso por corrupção lá atrás. Exatamente isso. Ele faz um desabafo dizendo que não foi justo, que ele não teve direito à defesa, tá? Outra coisa aqui, Tarcísio traz uma notícia bomba aí sobre as eleições presidenciais de 2026. Exatamente isso, o aliado de Bolsonaro, né, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, traz uma notícia bomba sobre as eleições presidenciais. Então fica ligado, tem muito mais notícia nesse vídeo aqui. Voltando para o Lula, ele detona o general Braga Neto aí em entrevista, chamando ele de golpista, tá? Então a gente vai trazer essa entrevista exclusiva aqui com o Lula no nosso canal. Outra coisa, pessoal, o Congresso vai para o tudo ou nada numa semana decisiva para aprovar aí o corte de gastos do orçamento aí para 2025. Exatamente isso. Última semana aí, vamos ver se o Congresso vai aprovar ou não. Mais uma notícia aqui ligado ao ditador Nicolás Maduro, exatamente isso. O Itamaraty está indo para cima da Venezuela por argentino que foi preso em Caracas, né, pessoal? Se você não lembra, né, o Brasil está de responsável pela representação da Argentina na Venezuela, em Caracas, tá? Então, o Brasil está questionando a Venezuela, indo para cima da Venezuela, querendo saber por que prendeu um argentino lá em Caracas. E por fim, uma notícia aí de uma pessoa famosa, aliás, muito famosa no Brasil, que fez o L e agora manda que os brasileiros deixem o Brasil. Você vai se surpreender com quem é essa pessoa, pessoal. Tudo isso no vídeo de hoje. Então, se você é de direita, é conservador, ajuda o canal e já se inscrevendo no canal e habilitando o sininho de notificações. E sem mais delongas, já vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é um vídeo do Lula aqui se vitimizando, pessoal, e dizendo que não teve direito à defesa quando foi preso por corrupção. Lembrando que ele foi julgado em 3 instâncias diferentes por diversos juízes diferentes. Ele foi condenado em todas as instâncias. Vamos ouvir aqui o que ele tem para falar. Vamos ouvir Eu aqui. defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Tá aí, pessoal. Então, Lula achando que foi injustiçado mesmo, sendo julgado em 3 instâncias e por manobra jurídica do Fachin, ele acabou sendo liberado para concorrer às eleições de 2022. E o resto é história, você sabe muito bem o que aconteceu nessa eleição de 2022. Não vou ser eu que vou ficar falando aqui, chovendo no molhado, tá bom? Próxima notícia aqui. Tarcísio afirma que irá disputar a reeleição para o governo de São Paulo e ajudará o Bolsonaro ou qualquer outro candidato de direita para a presidência em
2026. Tá aí, pessoal, o Tarcísio dizendo que vai concorrer à reeleição para governador do estado de São Paulo. Vou buscar a reeleição, vou trabalhar para que o estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa a centro-direita em 2026. Vamos ver o que ele fala aqui, pessoal. Eu entendo que a direita fez realmente uma grande eleição, porque ela soube trazer o centro junto, isso é muito importante. A direita tem dois caminhos: se isolar e amargar derrotas, ou trazer o centro e colher vitórias. Se isolar seria ir para a extrema, etc. Claro, e eu entendo que a direita soube fazer a escolha correta. Então, soube fazer alianças, trouxe o centro junto, colheu vitórias. Não estou falando só de vitória eleitoral, não. Ela vai poder colher vitórias importantes, manter, por exemplo, no Congresso, reformas importantes que foram feitas ao longo dos últimos anos, que tem garantido a inércia do Brasil hoje. Ou seja, se o Brasil tem tido uma situação, uma performance econômica interessante ainda, apesar dos problemas fiscais, apesar do excesso de gasto, né, da falta de apreço pelo fiscal, se deve a esse volume de reformas que foram aprovadas nos últimos anos, um volume brutal e que garantiu para nós esse lastro, né, essa condição de caminhar com alguma tranquilidade nesse período. Então é por isso que a economia vem performando. E a direita soube enxergar isso. Eu entendo o seguinte, eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Então, eu tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu. E nós temos projetos muito interessantes e muitos para entregar em 28, em 29, 30. O que me motiva a ficar em São Paulo? A entrega desses projetos. Por isso, qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo. E, obviamente, fazer um bom trabalho para ajudar um grupo em 26 a chegar à presidência da República. Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro. E eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir. Né? Então, na minha cabeça, é o Bolsonaro. A situação dele está muito difícil, né? Ficou mais difícil ainda. Mas quantas vezes a gente já viu situações sendo revertidas, né? Enfim, a gente tem esse desenho muito claro. Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, vai ser na eleição de 26, independente de qualquer coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o Estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26. Aí, pessoal, então o Tarcísio falando que vai apoiar o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa que o Bolsonaro indique para 2026, caso o Bolsonaro não seja uma opção viável, devido a tudo isso que a gente já sabe muito bem, tá, pessoal? Então, o Lula ele teve uma entrevista no Fantástico, né, que foi aquele iniciozinho daquele vídeo que eu passei para vocês, tá? E também, pessoal, ele não falou só que ele foi injustiçado, né, no processo legal, mas também ele falou do general, né, do Braga Neto, tá? Dizendo que defende o direito de defesa, mas se diz triste com o general de 4 estrelas planejando golpe, tá? Então, a entrevista do Fantástico, ele falou o seguinte: fiquei acompanhando notícias políticas com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. O que ele fala ainda, pessoal? É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática ainda muito jovem, sabe? Quem participou das campanhas das direitas, muito jovens, que foi para a rua fazer as primeiras diretas desse país muito jovem. É muito triste saber que as pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas montaram uma máquina de saber, né, moldando nesse país e que queriam dar um golpe, disse o Lula. Tá aí, pessoal. Então, Lula falando, chamando aí general Braga Neto aí de golpista. Tá? Então, ele tá preso, né, pessoal, Braga Neto, tá? Então, aqui tem uma outra notícia aqui do Fantástico falando que ele passou a primeira noite preso no Rio de Janeiro, tá? Então tá aí, né? Vamos ver o que acontece aí, né? Muitos juristas dizem que essa prisão do Braga Neto não foi legal, tá? Por quê? Porque já tinha acabado o processo, né? Os indiciamentos todos, e ele não fazia parte mais disso, e depois ele foi indiciado no final, já tinha sido encerrado o processo. Próxima notícia aqui, pessoal. O Congresso tem uma semana para aprovar corte de gastos e orçamento. Vai ser a toque de caixa o negócio, tá? Então, deputados e senadores estão insatisfeitos aí com o ritmo de liberação de emendas e tempo exíguo para finalizar
todas as votações. Aí o Tachad, né, o Haddad, e o Rodrigo Pacheco, aí, presidente do Senado, tá? Então, o Congresso Nacional tem apenas essa semana agora, pessoal, para aprovar o pacote de corte de gastos, tá? Foi apresentado aí pelo governo do Lula. Deputados e senadores, né, estão em busca aí, de fazer essas aprovações. Os próximos dias serão decisivos para a economia de 2025. Então, o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, diz que é perfeitamente possível que o pacote de corte de gastos seja votado na casa antes do recesso final de ano. Tem mais essa, né, pessoal? Então, a pressa é justamente porque deputados e senadores saem de férias e de recesso. Além do pacote fiscal, ainda estão pendentes algumas principais votações de interesse do Lula, né? O Pacheco disse que conversou com o Camilo Santana, ministro da Educação, prometeu agilidade em relação ao projeto de proibir celulares nas escolas, tá? Isso eu acho uma coisa boa, tá, pessoal? Tem coisas que não acho tão boas, mas proibição de celular na escola eu acho, sim, bem interessante, ainda mais hoje em dia que a atenção está no celular. Imagina essas crianças e que elas vão aprender com o celular na mão, né? Na escola. Tá? Então tá aí, pessoal, correndo, fazendo articulações, o governo para tentar aprovar esse projeto de orçamento aí para 2025. Outra notícia aqui, pessoal, tá? Notícia internacional aí. O Itamaraty está pedindo informações para a Venezuela sobre um policial argentino que foi preso lá na Venezuela, tá? Então, fontes do governo confirmaram à CNN que o Brasil localizou o pedido de assistência de um suboficial argentino. Aqui é a foto dele, tá? E o que fala aqui a reportagem, pessoal? Que o Itamaraty solicitou a embaixada brasileira em Caracas, que peça informações para o ditador Nicolás Maduro sobre uma situação que o argentino teria sido preso na Venezuela após receber um pedido de assistência do governo de Javier Milei, tá? Então, pessoal, a gente sabe como é que tá a Venezuela, tá no regime de exceção maluco aí, tá? Vamos ver como é que vai se desdobrar isso aí, né? O Maduro tem até o dia 10 de janeiro para entregar o cargo para o novo presidente eleito da Venezuela, né? Depois daquela fraude da eleição lá, né? Ele não conseguiu nem comprovar que ele tinha ganho, tá? Porque não conseguiu falsificar as urnas, as boletas da urna, né? Então, Donald Trump já está entrando no dia 20 de janeiro, e é bom que o Maduro tente negociar a saída dele pacificamente para que evite maiores transtornos aí. E próxima notícia aqui, pessoal, o deputado Gustavo Gaia detona Luísa Trajano, né? Que foi, inclusive, cogitada para ser a vice do Lula, acreditem ou não. E agora ela está mandando justamente as pessoas saírem do Brasil, tá? Vamos ver o que o Gustavo Gaia tem para falar aqui, pessoal. Você sabia que antes do Geraldo Alckmin aceitar a humilhação, o suicídio político que foi se tornar vice do Lula, justamente o cara que ele considerava como sendo o chefe do crime organizado, aliado ao PCC, um criminoso que deveria estar preso? Pois é, antes do Alckmin aceitar, Lula cobiçava uma outra pessoa para o cargo de vice. Ele achava que seria interessante ter uma mulher empresária como vice. E aí ele chegou a sondar, conversou várias vezes com a Luísa Trajano. Luísa Trajano, essa pessoa aqui que herdou, pegou do marido que morreu a empresa. E tá aí, a Luísa Trajano foi cogitada em vários momentos ser a vice do Lula. Olha só. Lula provoca Luísa Trajano. Partidos e mercado atrás de vice ideal. Em um artigo hoje na Time Presidenciável indica que a mega empresária do varejo é sua principal aposta. Só não vê quem não quer ver. Repare que a data aqui é de 2021. E aí, mais na frente, ele fala que... Então, o Lula tinha convidado a Luísa Trajano. Ela decidiu participar. Essa mulher que entende disso aqui, de empreendedorismo, essa mulher que conseguiu destruir a sua empresa, assim, realmente destruir. Ela foi convidada para participar de uma reunião com ministérios, com os ministros, com o pessoal do governo Lula. E durante essa reunião, olha o que essa pessoa, essa infeliz, teve a capacidade de falar. Vamos ver. Quem não gostar do Brasil, vai embora dele. Mas quem ficar, por favor, para de falar mal do Brasil. Se não for para falar bem, não fale mal. Vai embora dele. Ou seja,
O governo autoritário do Lula, um dos representantes desse governo autoritário, tá falando que se não for pra falar bem do Brasil, vai embora. Querendo expulsar. O que é falar bem do Brasil? Ninguém fala mal do Brasil, o que a gente fala mal é do governo. O governo tá ruim. E um governo ruim tá estragando o Brasil. Então, apontar os erros desse governo, o que o pessoal do Lula quer que você faça? Se não gostar do Brasil, vai embora dele. Eu amo o Brasil, nós amamos o Brasil. E é justamente por amar o Brasil que nós ficamos indignados com o que a sua turma tá fazendo. Mas quem ficar, por favor, para de falar mal do Brasil. Se não for pra falar bem, não fale mal. Vai embora dele. Tá aí, uma pessoa que conseguiu essa façanha. Gente, isso aqui é uma façanha inimaginável. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi uma empresa entrar num colapso desse. Olha isso aqui, olha as ações dessa empresa aqui. Presta atenção, Caiu chegou a valer 92% R$255. Não é brincadeira. Uma ação, 255, agora está em 8. Eu não sei como que essa empresa está aberta ainda. Só deve ser muito financiamento, muito ingestão de dinheiro público, injeção de dinheiro público. Não tem cabimento. Não tem como explicar. Olha aqui, no governo Bolsonaro ela subiu, não soube controlar os gastos, perdeu tudo e tá esse cara. Eu vou te falar uma coisa. E essa mulher é convidada para ir lá e basicamente dar uma palestra para os ministros falando para eles que quem não gostar do Brasil tem que ir embora do país. Isso aqui... Tá aí, pessoal, notícia então, né? Luiz Trajano falando que quem não gosta do Brasil deve ir embora do Brasil. Eu acho que deveria ser justamente o contrário, né, pessoal? Quem faz mal ao Brasil que deveria ir embora do Brasil e deixar as pessoas de bem, pessoas conservadoras, né? E as pessoas de direita que querem a prosperidade do nosso povo, sim, dentro do Brasil, tá bom? Chegou até aqui, é de direita, é conservador, se inscreve no canal, habilita o sininho e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.